Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de outubro de 2021, são 22 horas e 55 minutos. Lição número 9 da classe de adultos. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Respondendo ao nosso questionário, número 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo. Número 2. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Número 3. Eles exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Número 4. A implicação desse ensino resultava na banalização da graça de Deus. Número 5. Mostram que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. É notório que em toda a nossa vida nós seremos substituídos alguma vez, ou algumas vezes. E é de suma maturidade espiritual que a liderança mais antiga venha ter zelo pela liderança que está chegando. E não ficar pensando que alguém irá tomar o seu lugar. Por quê? Porque todos nós temos um lugar especial na obra de Deus, independente do que fazemos. Nós, como salvos na pessoa de Cristo, somos fundamentais para a obra continuar. Portanto, você que está na liderança aí há mais tempo, você precisa ter maturidade que você será um dia substituído, assim que um dia você substituiu alguém. Então nós temos que ter essa maturidade e aceitar a nova liderança como se fosse no Senhor, porque de fato o é. Introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então veja que há aqui um cuidado para essa nova liderança que está chegando, no intuito de vocação. Então veja que não é uma liderança que está chegando de qualquer maneira, que chegou agora e já está sentando na janela. Não, é uma liderança que está chegando, mas ela é vocacionada no Senhor, ela foi chamada pelo Senhor. Então não cabe nem a mim e nem a você tentar parar essa vocação, muito pelo contrário, nós precisamos continuar incentivando. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Veja que o apóstolo não perdeu ali a comunhão com a igreja mãe e estava ali até independente dos apóstolos em Jerusalém. O que isso traz para nós hoje? Nós temos uma igreja mãe. Você, salvo na pessoa de Cristo, você não é um desigrejado. Você pertence a uma igreja, uma denominação, uma igreja local. É possível, e é muito provável e saudável, que você possa um dia ser chamado para fazer uma missão num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado, talvez até num outro país. Entretanto, apesar de você talvez ter uma certa independência, você continua ligado a essa sua igreja mãe. Ou seja, você não vai deixar as suas raízes, você continuará preso a uma raiz, preso aqui no bom sentido da palavra, porque se você tirar uma planta da terra, ela irá morrer. Por quê? Porque as suas raízes não estavam fincadas em algum lugar, ou seja, na terra. Para nós a ideia é a mesma. Se nós formos arrancados de uma igreja, se nós não temos uma igreja, não há ministério que sustente. Um dia certamente fracassaremos. Por quê? Porque nós não temos um ministério próprio, Nós precisamos ter o nosso ministério, o ministério a qual Deus nos confiou, mas nós precisamos ter
uma raiz em alguma igreja. Há muitas pessoas que hoje fazem a obra do Senhor de uma forma, dizem, né, itinerante, mas que na verdade não tem nada de itinerante. Eles não são, na verdade, muitas das vezes nem mesmo salvos. São pessoas que não têm um fundamento, são pessoas que não têm raiz numa igreja. Então veja que mesmo nós tendo um ministério independente, nós precisamos continuar enraizado em alguma igreja. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Veja que aqui, independente do seu ministério, talvez seja independente, né, apesar de ter uma raiz, ter uma igreja, você não consegue fazer missões sozinho. Você precisa de outras pessoas, mesmo porque, como eu falei no início, nós seremos substituídos um dia. Então, por que nós seremos substituídos? É de bom tom que nós venhamos preparar pessoas para nos substituir, né? Ter um sucessor, né? Há quem diga que o verdadeiro líder sempre faz um sucessor. Independente se é verídico ou não, apesar que tem um fundamento, né? Existe uma certa coerência na palavra, né? da sucessão. Então, se você é um líder, você precisa preparar uma pessoa para ficar no seu lugar, porque um dia você certamente partirá para a eternidade, ou poderá ir para um outro país, um outro estado, e ficar assim, precisando, né, de uma pessoa que fique no seu lugar. Então, nós precisamos ter muita maturidade quanto a isso, para que nós não venhamos colocar qualquer pessoa no nosso lugar, sabendo que nós não fazemos o trabalho sozinho, a obra do Senhor é feita pela igreja num todo, crianças, adolescentes, juvenis, juniores, pré-adolescentes, adultos, jovens, todos nós, idosos, todos nós. Então veja que, ainda que você tenha uma certa independência no seu ministério, ou você é o pastor presidente da sua igreja, você precisa ter maturidade para compreender que o ministério não é feito de você sozinho. Você não é uma pessoa sozinha, você não pode ser uma pessoa sozinha. Você precisa ter pessoas para lhe auxiliar, para te ajudar e também para um dia te substituir. Mais uma vez, um dia você substituiu alguém, agora um dia você será substituído. Nós precisamos ter maturidade para isso, mais uma vez, e receber isso de bom grado, né? Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. É uma grande preocupação para alguém que prega a palavra, para alguém que ministra a palavra, para o ensinador, para aquela pessoa que discipula. Qual é o tipo de inspiração que você dá para aqueles seus alunos, para as pessoas que estão na sua igreja, para as suas ovelhas? Qual é o tipo? Será que as pessoas se inspiram em você? Será que você tem sido de fato uma pessoa que as pessoas têm como referência? Por que isso? Porque a pessoa que ensina, a pessoa que prega, ela tem que ensinar e pregar a palavra e viver essa palavra. Ele tem que ter coerência, ele não pode falar uma coisa e viver uma coisa completamente diferente. Ele precisa ser coeso, ele precisa ter uma direção, ele precisa ter uma inspiração. E essa inspiração vem da onde? Vem do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos inspira. Então nós precisamos ter a inspiração do Espírito Santo, ter comunhão com o Senhor, para que assim outras pessoas venham também ter uma inspiração em nós, né? Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, é uma inspiração para as pessoas fazerem como o apóstolo Paulo fazia. Então, será que você está sendo uma pessoa que de fato as pessoas podem se inspirar em você, porque você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo e você faz segundo o Espírito Santo? Isso é uma preocupação que cada um de nós devemos ter, cada um aquele que ensina, cada pessoa que é salva na pessoa de Cristo, cada pessoa que prega o Evangelho precisa ter isso em mente. Eu sou de fato uma pessoa que inspira outras pessoas a fazerem o mesmo que eu faço e assim ser salvo na pessoa de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que inspiram pessoas, né? Já que o mundo está cheio de pessoas que fazem tantas críticas, né? As pessoas que criticam tanto, seja você um motivador de pessoas, né? Um motivador para a honra e glória do nome do Senhor. Síntese do tópico 1. Éfeso foi o ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados.
O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. O que isso tipifica aqui? Um religioso, somente um religioso, ou seja, pessoas que vivem de rito. Eu já falei aqui em uma outra ocasião, mas é bom sempre lembrar, religioso é diferente de religião. O que é religioso? No modo geral, trazendo para os nossos dias, é uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, de uma forma, no mesmo rito. A pessoa segue aquele rito, faz aquilo como se aquilo ali fosse algo obrigatório. Então isso é um ato religioso. O que é religião? Religião é do latim religare, que quer dizer religar. E quem é a nossa religião? É Cristo. Por quê? Porque Jesus é a religião que salva. E por que ele é a religião que salva? Porque Jesus veio religar o homem a Deus. Mas aqui os judaizantes achavam que as pessoas, que somente a graça do Senhor, morto na cruz do Calvário, não era suficiente. Precisavam ainda guardar o sábado, fazer a circuncisão, observar os ritos que envolviam datas e comidas. Então isso não passava de um ato religioso. Então não tem nada a ver com a graça. Por quê? Porque somente a graça, somente Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós, é suficiente para a nossa salvação. Quem eram os gnósticos? Haviam cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo. E ensinavam que o corpo é matéria imprestável. O que é isso de uma forma geral? Os gnósticos acreditavam, para trazer algo mais claro, eles acreditavam que as pessoas poderiam fazer o que quiser. Por quê? Porque o espírito do homem, a alma do homem, ela é santa, mas o corpo ele não precisa de santificação, o que é contrário à fé cristã. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós temos que ter consagrados ao Senhor espírito, alma e corpo. Então veja que aqui o gnosticismo acreditava que o corpo para nada servia. Então a pessoa podia cometer qualquer tipo de pecado que seriam salvos da mesma forma. Por quê? Porque eles acreditavam que o corpo não servia para absolutamente coisa nenhuma. Então se o corpo não serve para absolutamente coisa nenhuma, nós podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, que não há nenhum problema, o que também é contrário ao que a Bíblia diz, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava, por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Parece que muitos líderes, hoje em dia, pastores, parecem não conhecer muito bem essa parte da Bíblia, né? Porque são líderes, pastores, que ostentam vidas extremamente luxuosas. Muitas das vezes, inclusive, bancado, financiado pela igreja. Pois bem, veja que Paulo falava do amor do Senhor e vivia a humildade de Cristo, tanto que não ostentava. Hoje em dia é notório que, pelo menos aqui no Brasil, muitas pessoas, muitos líderes, acham que quando a pessoa é próspera, quando um líder é próspero, um pastor é próspero, o Senhor é com ele porque o Senhor é o dono da prosperidade. Então ele vive uma vida de prosperidade, de ostentação, somente de ostentação, mas não vive a humildade da palavra, não vive a humildade de Cristo, como várias vezes o Senhor nos deu exemplo de humildade, como por exemplo,
ter lavado os pés dos discípulos. Então veja que o Senhor, o próprio Cristo disse que ele era manso e humilde de coração. Então veja que o Senhor Jesus, ele sendo filho de Deus, veja a trajetória, veja como ele nasceu, onde ele nasceu, quais foram as circunstâncias. Tudo sinal de simplicidade e humildade. Então, Paulo ele pregava a humildade e vivia a humildade, não vivia uma vida de ostentação, justamente pela sua coerência. Síntese do tópico 2. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado dos apóstolos às novas gerações. Então nós precisamos sim ter um compromisso com o Senhor. Temos que ter compromisso com a sua palavra. Independente do que o mundo diga, nós precisamos viver e pregar a palavra do Senhor. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Ou seja, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma plena dependência de Deus. O obreiro ele precisa ter uma plena dependência de Deus, ou seja, depender somente do Senhor e não viver uma vida de avareza e de ganância. Como eu falei anteriormente, quantos líderes hoje, até mesmo obreiros, vou aqui colocar aqui junto aqui, tem essa ideia de viver uma avareza, ganância, muitas das vezes até situações de glutonaria. Sim, glutonaria é pecado, como você pode ver em Lucas 21:34. Então veja que muitos aqui hoje em dia vive uma avareza, uma vida de ganância, ou seja, é um péssimo obreiro, completamente reprovado pelo Senhor. Por quê? Porque ele não está desprendido das coisas materiais. As coisas mais importantes para ele são os bens materiais, a avareza, a ganância, a vida luxuosa e tantas outras coisas, e muitas das vezes custeada pela igreja. É um obreiro que é um obreiro na igreja, mas em casa ele não tem nenhum trabalho para se sustentar. É um obreiro que na verdade só tem o nome de obreiro, que na verdade não é obreiro coisa nenhuma. Então a gente precisa ter, o obreiro ele precisa estar completamente na dependência do Senhor, ser levado pelo Espírito e completamente livre da avareza e da ganância. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Quantas das vezes os obreiros, talvez até com sinceridade, outros nem tanto, na verdade só querem demonstrar que são santos ou coisa desta natureza, mesmo com enfermidades, fica na igreja e fica tendo um sacrifício de tolo, na verdade, Estão emocionalmente esgotados, também espiritualmente não está numa vida no altar e fisicamente não anda bem de saúde, mas insistem em ficar na igreja para cuidar das ovelhas do Senhor. Bom, um obreiro que não cuida de si, não cuida de sua saúde, como ele cuidará das ovelhas do Senhor? Como ele dará um bom exemplo? Se ele não cuida dele, ele cuidará de quem? Então veja que há uma necessidade do obreiro ter uma boa saúde física, ter também emocional e espiritual. Por que emocional? Porque ele vai lidar com situações muito complexas. Então ele emocionalmente ele precisa estar muito coerente, precisa estar muito firme emocionalmente para ele não ser abalado. E a questão espiritual, sim, ele precisa ter a sua vida no altar do Senhor, ser uma pessoa santa, santificação, como diz Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então ele precisa ter uma vida de santidade. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Quantas vezes nós vemos falsos mestres, falsos profetas e tantas coisas por aí, que até às vezes falam em nome de Deus, usam até o nome de Jesus,
mas que na verdade não tem nenhum compromisso verdadeiro com a palavra, são mercenários, são apenas preocupados com valores financeiros, querem tirar a lã da ovelha, mas não quer cuidar da ovelha. Na bem da verdade, veja que pessoas que muitas das vezes são piedosas, são pessoas separadas, são pessoas que têm uma vida até mesmo no altar, são enganadas por falsos mestres. E por que são enganados por falsos mestres? Por uma outra questão, porque não praticam a palavra, não leem a palavra, não têm ensinamento sólido da palavra. É bem verdade que existe aqui dois pontos, né? Existe o obreiro que não prega a palavra com sinceridade, com honestidade, o que a Bíblia de fato fala, e também tem a parte das ovelhas também que não buscam o conhecimento da palavra, perdem seus tempos em aplicativos de mensagens instantâneas, redes sociais e tantas outras coisas. Não que isso seja algum pecado, não há nenhum problema de você usar rede social, mas muitas pessoas deixam de ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, para ficar assistindo a televisão e em rede social e ficam toda a vida, tem tempo para essas coisas, mas nunca tem tempo para meditar na palavra. E por isso são enganados por falsos mestres, porque falsos mestres geralmente chegam sempre bem vestidos, geralmente vêm em carrões, né? Então sugere uma prosperidade financeira que muitas das vezes as pessoas acham que venha do seu trabalho, mas não é do trabalho, vem da igreja, né? A igreja que por alguma razão financia esse luxo de uma forma completamente equivocada, porque a igreja não tem que dar vida de luxo para nenhum obreiro, nem para pastor presidente, nem para ninguém. A igreja precisa usar o seu dinheiro para obra missionária, para fazer missões, para que o reino do Senhor venha a crescer, né? A igreja do Senhor venha a crescer e, consequentemente, o reino do Senhor. Mas as pessoas têm cada dia mais se afastado da palavra. Então, como as pessoas não leem a palavra, não meditam na palavra, não conhecem a palavra, então qualquer pessoa que chega falando bonito acaba persuadindo pessoas a fazer o que é errado, o que é pecado diante do Senhor. Síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham um desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Conclusão. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus. São marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Veja que o apóstolo, ele via as pessoas vocacionadas, despertava nas novas vocações. Você tem despertado as pessoas da sua igreja para uma nova vocação? Será que você não está deixando um pouco a desejar? Porque muitas das vezes as pessoas parecem temer o novo. Mas se tem um jovem, um adolescente que seja, que está desempenhando bem uma situação dentro da igreja, uma atividade, por que não? Ore ao Senhor, se o Senhor se o Senhor der uma direção que de fato é para o crescimento da obra, então por que não? Vejo muitos obreiros hoje, parece que tem medo do novo, né, do jovem, do adolescente que chegou, cheio de vontade de fazer, cheio de sinceridade no coração, de piedade. Mas os obreiros mais antigos parecem ter medo dos novos, porque os novos vão ficar no lugar deles. Bom, verdade é porque vão ficar mesmo. Por quê? Porque essas pessoas mais antigas certamente partirão para a eternidade, ou mesmo ficarão incapacitadas de fazer a obra por alguma razão, talvez alguma enfermidade ou algo desta natureza, até mesmo por causa da idade. Então haverá outras pessoas para fazer. E há uma necessidade das pessoas terem, né, as pessoas que estão há mais tempo, entenderem que de fato o tempo vai findar para todo mundo. E é notório e necessário que essa juventude que estão chegando, eles venham colocar a mão no arado e fazer a obra do Senhor, continuar fazendo. Você que é ensinador da palavra do Senhor, você que prega a palavra do Senhor, você que é dirigente de uma congregação, você que é o pastor presidente, ensine os seus obreiros a serem bons obreiros, para que assim, quando você partir para a eternidade, você deixar pessoas capacitadas para continuar a obra do Senhor, para que a obra do Senhor não venha assim sofrer
por obreiros mal colocados, por maus obreiros, obreiros que não gostam nem mesmo de escola dominical, obreiros que não estão nem aí para a palavra do Senhor, obreiros que na verdade são levados por qualquer vento de doutrina justamente por não conhecer a palavra do Senhor. Então que nós venhamos ser essa pessoa, né? Nós venhamos ser dedicados aquelas pessoas novas, né, que são vocacionadas pelo Senhor para fazer uma obra, independente de qual for, para que nós venhamos apoiar essas pessoas que estão chegando agora, para que assim a igreja do Senhor aqui na terra cresça e consequentemente o reino dos céus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!